Olá, abduzidos, tudo bem com vocês? Eu sou a Gisele e esse aqui é o Abdução Literária. E sim, eu estou um pouquinho atrasada, mas as retrospectivas vêm aí. Começando com o meu top de leituras favoritas de 2021. 2021 foi um ano mega recheado. Não li tanto quanto eu gostaria, mas eu acho que tem muita coisa interessante, muita coisa aí pra mostrar pra vocês. Esse já é o terceiro ano que eu estou aqui no YouTube, então trazendo o meu top pra vocês. No geral aí, eu li perto de 50 livros, contando quadrinhos e tal, mas ao invés de trazer o top 10, como eu sempre faço, eu decidi ali meio que em categorias, né? Eu vou falar pra vocês quais foram os livros únicos que eu mais gostei, as continuações, alguns quadrinhos e também algumas releituras, porque oficialmente esse foi o ano das releituras. Eu nunca imaginava que eu ia reler tanto livro e acho que algumas releituras inclusive merecem estar aqui. Sem mais delongas, bora então para os melhores livros de 2021. Começando por As Crônicas das Sombras. Eu quero começar por esse livro aqui, gente, porque eu até hoje não me conformo que ele não teve um hype à altura desse livro aqui, sabe? Eu não vi tanta gente assim falando sobre esse livro e isso foi o que mais me pegou de surpresa, sabe? Conforme eu fazia essa leitura, eu lia e ficava: gente, que livro incrível, as pessoas não estão falando desse livro. Então, toda oportunidade que eu tiver pra realçar essa história, então eu vou trazer, eu vou panfletar, porque as pessoas precisam dar uma chance pra ele. Essa, então, que é uma história sombria, tem sombras no nome. Geralmente, eu começo a ler o livro sem ler sinopse, sem ler nada, né? Eu preciso conversar ainda com vocês sobre como eu escolho as minhas leituras sem ler sinopse. Então, eu caí de paraquedas nessa história sem saber absolutamente nada sobre ela, né? E, a princípio, eu imaginei que fosse um infanto juvenil, mas a história, assim, ela vai ganhando um outro tom, né? Ela é um pouquinho mais adulta, acho que ela tá ali na casa do jovem adulto, né? Tudo isso porque aqui a gente conhece a jovem Makepeace, a gente passa a acompanhar ela quando ela tem 10 anos, né? E ela tem ali um dom que é estranho, ela meio que precisa lidar com almas penadas. Com almas sem corpo, sabe? Essas almas, então, chegam até a Makepeace e tentam se alojar de alguma forma ali na cabeça dela, né? É como se a Makepeace, ela fosse um pendrive, sabe? Com bastante espaço. Só que essas almas, elas são invasoras, né? E a gente começa, então, essa história com a mãe dela tentando ajudar ela a lidar com isso. Ela utiliza de alguns métodos bastante cruéis, mexe bastante com a Makepeace, sabe? Que tenta fugir desses métodos, fugir, né, da própria mãe. Então, no geral, ela precisa aprender a se virar muito sozinha e amadurecer sozinha, crescer sozinha. Então, assim, é uma história incrível que as pessoas precisam dar uma oportunidade pra ela e eu gostaria muito de ver mais gente lendo e mais gente falando sobre esse livro. O próximo livro também é único, então, e é gótico mexicano, gente. Esse é um livro que, diferente de As Crônicas das Sombras, eu já tinha bastante expectativa com relação a ele, né? Tentei ali controlar, mas mesmo assim ele foi capaz de me surpreender. Principalmente porque é um terror. E eu sempre fico com um pé atrás, sabe? Com relação a terror. É um gênero que eu aprendi a gostar. Acho que, na verdade, eu aprendi a filtrar. Eu sei o tipo de terror que me atrai. E gótico mexicano, a gente tem muitos elementos daquele terror mais gore, mas a gente tem também elementos do terror psicológico, que é o tipo de terror que eu gosto. E aqui, então, a gente conhece a Noemi. Ela que é uma mulher, assim, super independente, né? Pra sua época. Essa história se passa ali na década de 50 e ela se vê tendo que resgatar uma prima que casou e simplesmente sumiu do mapa, e quando ela resolve aparecer é através de uma carta pedindo socorro para Noemi. Então ela não pensa duas vezes, ela corre em socorro da sua prima, mas quando ela chega lá na mansão, né, que a prima tá morando, porque, gente, essa história aqui, ela tem muitos elementos legais, sabe? Elementos de terror clássico e gótico, sabe? É muito gostoso pra quem gosta, né? A vibe que esse livro passa, né? E é muito engraçado como ela vai e ela não liga muito pras coisas, sabe? Ela é meio
meio debochada. E a gente fica... Noemi, o que você tá fazendo aí, mulher? Sai dessa casa. A Noemi, ela é uma personagem incrível, sabe? Eu adorei acompanhar a história através da perspectiva dela. E a ideia do terror psicológico que tem aqui, sabe? Que é esse tipo de terror real e que assombra a gente na vida real. Então, foi um fator para que eu gostasse. Gostei muito da forma como a autora contou essa história, sabe? Colocando aqueles elementos de terror clássico, mas ao mesmo tempo é uma história super moderna. Então, curti pra caramba Gótico Mexicano. Quem me acompanha desde o ano passado sabe que eu finalizei aí o ano um pouco triste, né? Porque no meu top 10 não teve nenhuma ficção científica, que é um dos meus gêneros favoritos, né? Esse ano eu tô mais feliz, eu consegui ler mais livros do gênero e tem ficção científica aqui também. Começando então por É Assim que se Perde a Guerra do Tempo. Esse livro aqui, gente, que foi um divisor aí no geral para as pessoas. Muitas pessoas amaram, muitas pessoas odiaram, sabe? E outras, assim, simplesmente não ligaram muito pro livro. Eu achei muito engraçada toda essa reação diferente das pessoas, sabe? E essa é uma leitura que me marcou bastante, principalmente porque eu realizei ela dentro de uma leitura conjunta. E foi interessante justamente ver essa reação de perto, sabe? Eu acho que eu não me apaixonei pela história como um todo, né, com algumas pessoas, mas eu fiquei chocada com a quantidade de sentimentos que esse livro despertou em mim, sabe? O quanto que ele é intenso e o quanto ele me fez pensar. Eu tava lendo ele num ritmo e eu tive que desacelerar, ler muito aos pouquinhos, porque ele me pegou com muita intensidade. Se tem uma palavra que dá pra resumir esse livro aqui, é intensidade. Ainda bem que esse livro é curto, senão ele ia acabar comigo. E aqui a gente conhece então Blue e Red, que são duas agentes do espaço-tempo do destino. Não dá pra saber muito bem, só que elas trabalham para forças opostas. Eu gosto de brincar que uma trabalha para natureza e a outra trabalha para tecnologias. Elas estando em posições opostas, elas acabam se apaixonando, sabe? E em meio a isso, elas acabam se comunicando, trocando cartas. E não são cartas simples não, gente. Elas têm uma criatividade, sabe, pra trocar essas cartas, principalmente porque é um amor proibido. É algo que ninguém pode nem desconfiar que elas estão compartilhando esse sentimento, né? Eu vejo muitas pessoas falando que não gostaram tanto do livro, justamente da construção de mundo, porque não explica muito. Eu acho que esse foi um dos porquês que o livro me atingiu com tanta intensidade, sabe? Eu tava amando a história, tava me divertindo com a história, mas eu me senti tão pequenininha diante dessa construção, sabe? Que teve uma hora que bugou aqui. Acho que vale muito a pena você ter esse tipo de experiência e não ficar preso aos pormenores, gente. Nem tudo precisa ser explicado tintim por tintim. Só sente, só vai no fluxo. O último livro único dessa lista também é um sci-fi. Esse ano eu realmente venci, gente. E é Senciente nível 5 da Carol Kiovato. Eu falo bastante desse livro aqui, todo em qualquer oportunidade que eu tenho. Já panfletei ele em outros canais. Já falei dele pra caramba na tag dos 50%. E vou continuar falando desse livro aqui porque ele é incrível. E eu sempre, quando eu pego esse livro, eu fico chocada porque ele é tão pequenininho, gente, e ele é tão bem construído, sabe, bem preenchido, cada página é muito bem preenchida. Esse que é então um sci-fi nacional, escrito pela Carol Kiovato, a mesma autora de Porém Bruxa, e acho que esse livro, ele mexeu tanto comigo porque ele tem vários elementos de sci-fi space opera, né, que é aquela ficção científica que passa no espaço, e é um dos meus sci-fi favoritos, sabe, mas ao mesmo tempo ele é extremamente humano, sabe? E ele trata de causas sociais e ele fala de empatia. Ele é um livro extremamente político, sabe? Tem pessoas que acham que política e literatura, política e ficção não se misturam, e esse livro aqui, ele mostra o contrário, ele mostra como a política, ela tá presente, sabe, em tudo que a gente faz, e não é algo ruim, além de space opera, né, porque a literatura, ela tem vários aspectos e várias subdivisões, eu amo isso. Ele também faz parte de um estilo chamado Hope Punk, que é aquele tipo de história que traz esperança,
sabe? Às vezes a gente se vê em meio a uma utopia e fica desejando, nossa, eu queria muito viver nessa utopia. E geralmente esses livros que trazem esperança, geralmente é ao meio do caminho, que estão tendo discussões que a gente precisa fazer hoje pra gente chegar aí num ideal, pra gente chegar num caminho melhor. E aproveitando que eu babei um monte de ovo já pra essa história, vamos falar sobre a trama, né? Aqui a gente conhece a agente Lin, que precisa proteger, meio que um protegido, ele é meio que um preso político. Aqui a gente tá entre duas sociedades muito importantes, né? Uma tem um poder bélico muito forte, a outra tem um poder erudito muito forte, né? E aqui nessa história a gente vê que tá quase surgindo uma guerra entre elas, existe muita tensão e justamente o Theo, né, que é esse preso político, a existência dele até então era para evitar que essa guerra acontecesse. Então, além de evitar a morte dele, ela precisa também tentar descobrir quem é que tá tentando fazer essa guerra acontecer, quem é que tá tentando matar o Theo. E assim, eles não podem contar com muita ajuda, né, porque qualquer um ali é suspeito nessa história, mas eles contam com a ajuda da Nyx, que é uma inteligência artificial que detém muito poder e apesar de não ser a principal suspeita, também ali causa um certo desconforto, principalmente pro Theo, que não compreende muito bem uma máquina tão inteligente e que é capaz de qualquer coisa, né? Então, acho que eu falei um pouquinho sobre a premissa e também falei um pouquinho sobre o porquê que eu gosto tanto desse livro. Eu vou aproveitar que a gente tá falando, então, de ficção científica. Agora eu vou pra parte de séries, continuações e vou falar, então, sobre os registros estelares de uma notável Odisseia Espacial. Eu preciso olhar, eu preciso colar pra saber o nome desse livro, gente. Ele também é uma space opera e ele também faz parte desse subgênero que causa esperança, sabe? E, gente, sério, muitas coisas que eu falei sobre Senciente Nível 5 cabe aqui pros livros da Beck Chambers, sabe? Acho que esse realmente é um dos meus gêneros favoritos. Ficção científica com humanidade. E esse aqui, gente, eu acho que é o livro que mais mexeu comigo no ano inteiro, sabe? Se eu tivesse que eleger um livro só de todos esses que eu vou falar pra vocês, eu acho que é esse livro aqui, porque eu senti de tudo lendo ele, sabe? Eu senti felicidade, eu fiquei devastada, eu senti esperança, sabe? Foi tudo pra mim essa leitura. Esse é o terceiro livro, então, da série Wafers, que conta com... Eu vou deixar as capinhas aqui. Não, eu vou colar, porque tá aqui na minha linha de visão, né? A gente tem... Não enxergo. A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil e também A Vida Compartilhada numa Notável Odisseia Não, misturei os títulos. Enfim, vou deixar a capa aqui porque eu realmente não consigo lembrar nem enxergar o título de todos eles, mas acho que é a minha série de ficção científica favorita da vida. E esse aqui eu acho que é o meu livro favorito da série. O legal é que essa série, cada livro é meio que independente de um livro. Compartilham o mesmo universo, a gente vê crossover, assim, de personagens. Ou a gente conhece um personagem, nesse aqui a gente tem a prima dele. Então é um universo compartilhado, mas é muito legal a gente ler o livro assim na ordem mesmo de publicação, justamente para pegar essas referências. E o legal é que desde o primeiro livro, então, a gente sabe que os humanos deixaram a Terra, né? A Terra não é mais o lar da humanidade. O novo lar da humanidade se chama Êxodo, que é uma nave, assim, gigantesca. É claro que existem diversos planetas aí com colônias de humanos, mas o novo lar, sabe, de onde as pessoas começaram aqui nesse universo, digamos assim, é a Êxodo, sabe? Então, durante os 2 primeiros livros, a gente escuta falar bastante da Êxodo, né? Os exodonianos e tal. E aqui, finalmente, a gente se depara com ela. E a gente conhece, então, o novo lar da humanidade, né? O novo ponto de partida. E eu fiquei surpresa com os sentimentos que esse livro aqui me causou, porque ele é extremamente monótono, sabe? O livro é a gente acompanhar os pontos de vista de certos personagens. Então a gente acompanha um adolescente, a mulher aqui que é uma das líderes dessa grande nave. A gente acompanha um homem que não
tem lar, então o sonho dele é ir para Êxodo, sabe? Criar uma referência e criar um lar, né? A gente acompanha também uma mulher que ela é responsável ali pelo meio que sistema funerário da Êxodo também. A gente fica sabendo quase que como funciona cada pedacinho da nave, e é um livro monótono e é um livro incrível. Trabalha com relação ao luto, trabalha muito com relação à empatia, sabe? E eu sou apaixonada por esse livro aqui, por essa série. Incrível. Sério, gente, só tem livro bom aqui, vocês não têm noção. E esse que eu vou comentar, ele pode até ser um pouco sci-fi também, mas ele é principalmente fantasia urbana, que é então Nós Somos a Cidade, esse novo lançamento então da N.K. Jemisin, né, uma das minhas autoras aí favoritas. E, gente, o que essa mulher fez aqui dessa história? Sério, sempre quando eu lembro dessa leitura, eu fico muito orgulhosa de mim, sabe? Porque esse é um livro também muito intenso, onde muita coisa acontece e você pensa que em algum momento sua cabeça não vai aguentar. Mas, como eu falei, quando você finaliza, você fica, ufa, sabe? Nossa, que bom que eu terminei esse livro. E ao mesmo tempo, meu Deus, que livro foda. Aqui, então, a gente tem um universo onde as cidades têm almas. Quanto mais elementos uma cidade tem resenha desse livro aqui também. Lá eu acho que eu consegui explicar como que o universo funciona. Não sei se sou capaz de fazer isso de novo. Mas quanto mais elementos, quanto mais densidade de cultura um lugar ter, mais próximo ele tá de se tornar uma cidade e de se tornar uma cidade com alma, sabe? E a gente acompanha esse processo com Nova York, quando Nova York finalmente nasce, sabe? E se torna uma pessoa. Mas ao mesmo tempo que a gente tem essas entidades, né, a gente tem outras que também são maléficas e não querem que isso aconteça, né? Então esse poder maléfico dá um golpe em Nova York, bota ele pra dormir e como defesa ele acaba acionando então os seus substitutos, né, que são os distritos da cidade que também ganham alma e estão dispostos a proteger essa cidade, então para não deixar ela tão vulnerável. Não é uma premissa muito simples de se explicar, mas mais profundo ainda é a forma como a autora ela tentou transmitir tudo isso pra gente, sabe? Como ela escolheu cada avatarzinho, a essência de cada um, como que cada um representa ali o seu distrito. Mas acho que uma das maiores genialidades da autora foi como ela conseguiu retratar o mal, como ela conseguiu assombrar a gente, como ela conseguiu deixar a gente com medo. Então, por exemplo, se esse outro lado, né, o poder maléfico, que é evitar que a cidade nasça, que a cidade cresça, que ela evolua, como que ele pode impedir isso? Através, de repente, dos extremismos, do preconceito? Então ela foi muito certeira nos elementos que ela escolheu para trabalhar aqui nessa história. É uma história muito densa e que trata de coisas complicadas, sabe? Mas no final vale muito a pena essa experiência como um todo. E esse é o primeiro livro, então, dessa série Grandes Cidades. E tô muito curiosa pra saber como que ela vai dar continuidade. Eu gostaria muito que fossem, tipo, livros independentes também, sabe? E cada livro ela abordasse uma cidade, mas ainda não sei como que vai ser. E tô, claro, curiosa pra saber como que ela vai continuar retratando aí a nossa sociedade nessa série, gente. O último livro, então, da categoria séries / continuações é, então, A Tempestade de Ecos. Esse ano eu queria muito ter finalizado várias séries. Não consegui, mas se tem uma que eu tenho, assim, orgulho de ter finalizado e que me deixou, assim, incrivelmente satisfeita, foi A Passa Espelhos, que começa, então, com o livro Os Noivos do Inverno, né? E, gente, que conclusão! Esse é um livro que eu também vejo muita gente amar ou muita gente odiar, e eu sou do time que amei. Essa série, ela começa de forma muito despretensiosa, sabe? A gente pensa que vai ser um romance fofinho, aí de repente a gente se vê em meio a uma fantasia muito bem construída, e aí daqui a pouco a gente se vê também numa distopia envolvendo o fim do mundo. E, gente, sério, mas o mais legal é que a crescente dessa história, ela é muito crível, sabe? Eu vi tudo acontecer, eu vi todos os elementos, estava tudo lá, e eu tenho certeza que a releitura também dessa série vai ser muito legal de se fazer. E esse livro aqui,
eu acho que ele entregou tudo o que eu esperava, porque a autora, ela chegou num patamar que me surpreendeu, eu não esperava, e eu ficava, gente, como que ela vai resolver tudo isso? E ela conseguiu resolver, sabe? E ela entregou tudo. Tem um final agridoce, eu acho que é por isso que as pessoas talvez não gostam, e eu confesso que eu sou fã de finais agridoces, eu acho que são mais críveis, sabe? Pra situação que tava aqui, e eu amei, gente, sério. Acho que não vale muito a pena falar sobre esse último livro, assim, sobre a história dele, porque ele é o último de 4 livros, mas eu vou deixar aqui nos cards, então, o livro sobre a série no geral, porque é uma série também que eu amo, que se tornou uma das minhas favoritas, que teve, assim, uma conclusão à altura, e eu mega recomendo pra vocês. Eu sei que esse vídeo já tá ficando enorme, mas eu vou citar, então, minhas 2 categorias finais, que são quadrinhos e também releituras. O primeiro quadrinho, então, que eu amei e eu mega recomendo pra vocês, e também não poderia faltar aqui no meu top, né, do ano, foi Arlindo, não tá em mãos, eu emprestei pra minha irmã. Essa história é fofíssima, é um quadrinho nacional, a edição tá lindíssima, sabe, desse quadrinho, e a gente conhece ali, a gente conhece o Arlindo, simplesmente, e a gente acompanha alguns momentos muito importantes da vida dele, alguns momentos de autoconhecimento, e quando as pessoas ao redor dele também finalmente conhecem o Arlindo de verdade, sabe? Traz também quentinho no coração. E eu amo, e é tudo. O próximo quadrinho que eu vou citar, então, é a Biblioteca Gaiman, né? Esse aqui é o volume 1, ainda acho que não tem os outros volumes, esse aqui foi o primeiro. E eu sou apaixonada pelo Neil Gaiman, e eu amo a vibe desse livro aqui. São histórias meio sombrias, histórias que se alojam, sabe? Ganham um pedacinho aqui e te faz pensar muito. Uma, inclusive, virou uma das minhas histórias favoritas da vida, que é... esqueci o nome. Mistérios Divinos. É uma história que eu li e eu falei, não acredito que é isso mesmo. E aí eu reli e era aquilo mesmo. E aí minha cabeça explodiu. Todos os quadrinhos que tem aqui eu gostei pra caramba, sabe? Alguns mais do que outros, mas eu gostei de todos, e eu preciso panfletar mais esse quadrinho aqui, porque, sério, gente, ele foi maravilhoso. E tem vlog de leitura aqui, que é o vlog de Halloween. E quando eu fui selecionar aqui as melhores leituras do ano, foi uma das primeiras que eu peguei, foi esse quadrinho, sabe? Eu falei, a experiência que eu tive aqui, com certeza, foi uma das melhores do ano. Agora, na última categoria é releitura. Esse foi o ano das releituras, então eu não poderia deixar de trazer algumas que se destacaram aqui pra vocês. Começando por Heartstopper, que também é um quadrinho, gente, maravilhoso. Esse aqui é também um quadrinho de autodescoberta e também de amizades. A gente tem aqui o Charlie e o Nick, que são 2 meninos ali mais ou menos do ensino médio, acho que eles têm uns 15 anos, 15, 16 anos, e eles se aproximam e eles viram muito amigos, e aí eles viram coisas a mais, e gente, a coisa mais fofa desse mundo. Se alguém falasse assim, Gisele, escolhe um livro pra você morar, assim, esse aqui seria, assim, uma das minhas escolhas. Eu gostaria de morar nessa história, porque ela me faz muito bem, sabe? Ela me fez muito bem no ano passado, que foi a primeira vez que eu li, e ela me fez muito bem de novo esse ano. Eu vou ficar aqui abraçada. E aí, gente, por último, eu sei que vocês estão esperando eu colocar algum livro da Roda do Tempo aqui nessa lista, né? Esse ano eu reli os 6 primeiro, aí foi uma jornada que até agora inconformada, que eu dei conta que eu consegui fazer, e estou muito feliz, né, por ter sobrevivido a não só ela, mas também a cobertura da série, né? Vou deixar os projetos aqui na descrição. Tecendo a Roda e Povo do Dragão, né, 2 projetos que eu participei ativamente, então fazendo a cobertura da série. E eu poderia muito bem trazer aqui Ascensão da Sombra, que é o 4º livro da série e é o meu livro favorito. Mas, gente, nessa releitura, eu acho que o livro que mais me surpreendeu foi O Olho do Mundo, que é o primeiro. Antes, né, na primeira vez que eu tinha lido, eu já gostava desse livro aqui, mas ele era um dos meus menos favoritos ali, né? Quando eu reli esse livro aqui, eu fiquei chocada pelo quanto que eu gostei, sabe? Nessa releitura, com certeza, foi o livro que mais me surpreendeu. Sério, tava tudo aqui. Coisas que eu nem imaginava e que eu nem sabia e que eu tinha dúvidas. Tá tudo aqui. Sabe, o autor, ele vai colocando as informações aos pouquinhos, coisas que a gente não consegue captar muito bem, sabe, na primeira leitura, mas tava
tudo aqui desde o início, que prova que ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. A Roda do Tempo já é muito boa, só que eu posso provar que na releitura ela fica ainda melhor. Ufa, gente, foi muito mais demorado do que eu imaginei. Eu falei, gente, não vai ter top 10, vai ser mais rápido. Eu tô bem prolixa hoje. Mas deu tudo certo. E espero que vocês tenham gostado, então, de ver aí os livros que mais se destacaram, os que eu mais gostei, então, esse ano. Me conta aqui nos comentários se vocês já leram algum desses, né? Se vocês também gostaram. Ou me conta qual o melhor livro que você leu, ou os melhores, não vou ser essa chata, né, de falar, escolhe um só, que você leu esse ano aqui. Enfim, espero que vocês tenham tido uma ótima passagem de ano. Não se esqueça, então, de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Deixe também seu like se você gostou do vídeo e compartilhe ele com os amigos. Até o próximo!